influências, outras configurações para trabalhar, beleza? Então, olha só, eu vou apresentar aqui para a gente começar a conversar sobre as particularidades. Já chegou um bocadinho de gente aí, então eu vou responder a pergunta que fizeram lá no grupo, se os atendimentos vão ser em particular. Sim, tá? Mas hoje em específico, a aula ela vai ser a aula hoje ela vai ser para soltar vocês. Como é que eu falo de aula soltar vocês? São conhecimentos são conhecimentos gerais, tá? Sobre a concepção estrutural que vocês vão utilizar em qualquer projeto, tá bom? E aí depois as partes específicas nós vamos trabalhando no atendimento de cada um, beleza? Se vocês já tiverem material, a gente já pode começar na próxima semana. A gente só realmente finalizar a parte de tensoestruturas, que eu não vou dar hoje, vou dar na próxima semana. Faz algumas atividades logo agora, no começo, e aí a gente trabalha somente os atendimentos, tá? Como é que vão ser os atendimentos? A gente pode fazer os atendimentos, gente, pelo menos no semestre passado funcionou muito bem, eu acho que até os alunos tiveram um ganho na rapidez do tira dúvidas, né? Porque em sala de aula, geralmente a gente estava acostumado a ter um acompanhamento a cada 2 semanas, né? No caso, cada dupla, um acompanhamento a cada 2 semanas. Eu sempre deixei a porta aberta, mas agora, por causa dessa pandemia, o acesso ficou mais rápido, né? Ou seja, o meu WhatsApp está mais aberto ainda, mais do que antes, para a gente tirar as dúvidas, beleza? Então, foi mais rápido, assim. Eu acho que a produtividade do pessoal foi melhor, porque, tipo, estou projetando aqui, tive uma dúvida. Eu não vou esperar para tirar essa dúvida com o Paulo só no próximo dia de atendimento da minha dupla. Vou mandar aqui uma mensagem para ele, né? E aí eu volto a falar daquela questão. Eu trabalho ao longo do dia. Se eu não responder a você em 3 horas no máximo aí, manda mensagem, professor, lembra de responder, tá? Que aí provavelmente é porque a sua mensagem foi lá para baixo e eu realmente não vi. Então fica mais rápido, né? Você tem a dúvida ali, muitas vezes eu tiro na mesma hora, tá bom? E aqui eu tô vendo no comercial acima de 2.500 uma vaga para cada 30, 20 metros quadrados. Que bom que vocês estão olhando o PDDU, isso é muito importante, tá, gente? Eu mandei isso aí pra Ariadne pra ela ver. Pronto, é muito importante esse negócio do PDDU, porque, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é vergonhoso quando um projeto arquitetônico volta da prefeitura por questões bestas, tipo recuo, né? O recuo. Eu acho que é muito importante você ter uma. Já que isso faz parte do seu trabalho, vai lá na prefeitura, né? Conhece quem é que faz as avaliações dos projetos e diz: olha, eu estou apresentando um projeto aqui, tem um projeto que é lá no centro, né? E pelo zoneamento, isso geralmente acontece, tá? Pelo zoneamento, no centro tem que ter um recuo assim, assim, assado, mas isso inviabiliza a utilização do lote. Então, como é que a gente pode ver aqui uma solução, tal, tal, tal? E aí você consegue arredondar a bola, vamos dizer assim. Você consegue finalizar seu projeto já considerando aquilo que vai ser avaliado lá na prefeitura, tudo bem? E adianto para vocês, graças a Deus, essa gestão está sendo muito cri-cri na avaliação dos projetos. Quando eu falo cri-cri, não é ruim, não, é bom, né? Porque você vê mais gente sendo fiscalizada, né? Você faz uma denúncia, o cara vai lá na hora, é, os projetos voltam, não tem mais aquela política chata de ficar aprovando todo projeto porque é conhecido de fulano, não sei o quê. Quer dizer, deve ainda ter, é impossível não ter, mas pelo menos está mais cri-cri, né? Eu fiquei até surpreso ano passado, quando um projeto, a gente teve que revisar o projeto inteiro, porque a gente fez os projetos com base no projeto arquitetônico, chegou, quando o cliente levou lá na prefeitura, o projeto retornou porque não tinha os recursos, e aí ele teve que me pagar de novo para fazer os projetos de engenharia, quando o arquiteto refez o projeto de arquitetura. Aí isso é um custo para o cliente fica pé da vida com um negócio desse, tá?
É o que, Ariadne? Isso o que para cada zona? Os recursos que você fala? Acho que, acho que ela tá falando de estacionamentos. Se Ah, for, tá. é. É dos estacionamentos mesmo que Anderson colocou aí. É isso aí mesmo. Vocês têm duas opções, né? Vocês têm ali Romeirão e Cajuína, não é isso? Não, é aquele João Cabral. João Cabral. Pronto. Aí vocês já viram qual é o zoneamento dos dois? São iguais, dos dois pontos, dos dois locais? A que eu peguei era ZR4, Certo. Aí É mas quase ela ainda. disse que a gente não ia usar o índice de aproveitamento. Ia ter que fazer vertical, porque a ZR do Juazeiro é tudo muito, muito baixo. No caso, para o conforto, né? No caso, estamos falando na taxa de ocupação para permeabilidade, essas coisas? Porque o É, índice de aproveitamento da zona que eu peguei era 1,5. Aí, se eu fosse fazer um prédio com zona de aproveitamento de 1,5, ia ser no máximo 4 pavimentos, entendeu? É, tem isso mesmo. Mas assim, vocês sabem que, infelizmente, a gente não tem acesso a isso direto, porque é muito difícil você ir em cada resolução que foi feita. Mas a Câmara de Vereadores, ela vota algumas leis. Então, o nosso PDDU, acho que ele está completando 20 anos, se eu não me engano. Ou é 20 anos ou 19 anos. Me corrijam aí, por favor, se eu estiver errado. Mas de lá para cá, tem muita lei municipal que se sobrepôs ao PDDU, certo? Então, e essas leis municipais geralmente são baseadas em coisas políticas, infelizmente. Então, por exemplo, quando você vê esse negócio de taxa, né? Taxa de ocupação, aproveitamento, essas coisas, em algum ambiente, e vem um empreendedor pesado, né? Que tem influência, e faz com que a Câmara de Vereadores vote alguma alteração que faça aquilo lá mudar completamente a consideração, você está colocando aí solicitações particulares, né, no caso de empreendedores, acima, acima das necessidades urbanas, né, porque pelo menos espera-se que o PDDU tenha sido baseado em uma consideração de conforto ambiental, de crescimento organizado e tudo mais, né? Então acontece muito, infelizmente, pessoal, de alguma restrição de zoneamento ser completamente jogada de lado, né? Jogada de lado, assim, quando uma influência política vem e faz a alteração daquela lei, tá? As leis, elas devem ocorrer, sim, para atualizar alguma configuração de crescimento urbano, porém nunca baseada em uma necessidade privada, né? Tem que ser uma necessidade pública, né? Bem, aí vamos hoje trabalhar essa parte do prédio, algumas considerações de prédio, tá bom? Então, qual a diferença de eu trabalhar a concepção de prédios e de outras arquiteturas? Então vamos aqui, ó. Deixa eu tentar fixar aqui só em mim, que é para vocês. Não sei como é que eu faço isso, meu Deus. Sempre me perco nesse negócio. Anderson, desliga aí teu áudio, por favor, Anderson. Eu acho que é quando você desligar o áudio, aí, pronto. Pessoal, então nós vamos falar hoje, né, sobre algumas considerações sobre o projeto verticalizado, para que vocês possam ter noções de como a concepção estrutural pode nascer com o próprio estudo volumétrico, tá bom? Vamos lá. Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção. Oi, Anderson. Eu tenho pronto, agora sim. Ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Uma edificação, na grande maioria das vezes, ela recebe cargas, né, de uso, e essas cargas de uso, elas são apenas verticais, na grande maioria das vezes. Por quê?
Na grande maioria das vezes, nem sempre elas vão ser verticais. Exatamente, nem sempre as cargas vão ser verticais. Em configurações de edificações verticais, né, ou seja, edificações que têm uma relação de base por altura muito destacada, né, ou seja, uma edificação muito alta, eu tenho possibilidades de ações horizontais que sobrecarregam mais a estrutura do que propriamente as cargas verticais. E quanto mais você vai subindo, 4, 5, 6 pavimentos, 10 pavimentos, 15, 20, você vai multiplicando essas ações, né, absurdamente, tá bom? Vocês lembram que o momento fletor ele é igual a força vezes uma distância, correto? Agora tenta imaginar em uma casa a força de vento que vai atuar sobre aquela superfície lateral de uma casa, por exemplo, a superfície leste, a fachada leste. O vento que vai atuar na fachada leste dessa casa, ela tem uma determinada área ali, né? E com a força do vento vai ter uma incidência de força lateral. Essa força lateral vai ser aplicada tentando girar a casa sobre sua fundação. Então, numa casa, por exemplo, de 2 pavimentos, você vai ter aí esse painel, essa fachada leste aí com no máximo 6,5 metros, por exemplo. Tá? Então, 6,5 metros. Só que, quando você vai crescendo o número de pavimentos, aí esse paredão leste, né, que recebe o vento de frente, ele vai ser maior, vai ser um paredão maior, tem uma superfície maior, e ele ainda vai estar mais alto. Ou seja, a força que o vento vai impor sobre aquela fachada vai ser maior, e a distância da base, né, o centro dessa superfície, o centro de gravidade dessa superfície vai ser também mais alto. Ou seja, é como você tentar me empurrar o Paulo, né, para me derrubar, se eu estiver sentado ou se eu estiver em pé. Vai ser mais fácil me derrubar, me desequilibrar, quando eu estou sentado ou quando eu estou em pé, considerando que a força é a mesma, seria a mesma. É óbvio que vai ser mais difícil quando eu estiver sentado. Por quê? Porque o braço de alavanca para impor ali um tombamento vai ser bem menor quando eu estiver sentado. Eu tenho mais estabilidade sentado. Já quando eu estou em pé, eu tenho um pouco menos de estabilidade, tá bom? Então, quando a edificação ela vai subindo, ela vai crescendo, vai aumentando a superfície lateral que está em contato com o vento e vai aumentando também a altura do braço de alavanca que vai tentar girar o prédio, que vai tentar fazer um esforço parecido com esse, tá bom? Então, quanto mais alto o prédio, menor estabilidade lateral ele tem, certo? E aí, ó, essa instabilidade lateral ela tem que ser combatida, beleza? Agora, como que eu vou combater uma estabilidade lateral com inércia? Sempre a resposta é isso. Vocês lembram o que é inércia? Pode falar como você entendeu mesmo, não precisa dar aquela explicação teórica e definição física, não. O que é inércia? Ó, Eu só sei que era a espessura. Pra dizer sim, assim, explicadinho, eu só sim. lembro assim, por cima, que era a espessura. Ó, sim, é a espessura só que assim, a espessura ela tem vários eixos, né? Eu posso ter Uhum. aqui, ó, Era pra baixo. isso, eu tenho duas espessuras, né, como você fala, e duas inércias nessa seção transversal aqui, ó. Eu tenho a inércia no eixo Y, de cima para baixo aqui, e tenho a inércia no eixo X, tá? Então, olha só, a inércia é vamos dizer assim, aquela geometria do elemento, da seção transversal, que influencia diretamente na capacidade desse material de resistir a um determinado movimento, tá certo?
a um determinado braço de rotação, eixo de rotação, tá certo? Então, ó, aqui, nessa viga, é mais fácil eu fazer um giro nela nessa inércia ou nessa inércia? Y ou X? Neste caso aqui, é mais fácil eu fazer ela tombar ou deformar nesse eixo X. Por quê? Porque a inércia do eixo X, ó, a espessura, né? Como você entendeu a espessura, tá certo. No eixo X ela é muito pequena. Já no eixo Y, ela é maior, então a resistência dela é maior. Então vamos trazer esse conhecimento aqui. Como é que eu faço um prédio ter maior estabilidade? Aumentando a inércia dele na direção das cargas que incidem lateralmente. E quais são as cargas que incidem lateralmente num prédio, numa edificação alta? Digam vento. Vento. Pronto. Então, o vento, ela é a ação lateral que mais influencia na estabilidade de um prédio, uma edificação muito alta. Nós estamos falando aí acima de 25 metros, tá? Alta mesmo, tá bom? Então, acima de 10 andares aí por aí. Então, se o próprio prédio, se a própria geometria do prédio não propiciar uma estabilidade, né, eu preciso trabalhar elementos estruturais que o façam, tá certo? E não adianta correr disso, viu, gente? Não adianta correr disso. Em algum momento aqui eu vou falar a dimensão dos pilares mais usuais para trabalhar edificações. Não é uma receita de bolo, existem seções que vão ser com larguras maiores, outras seções vão ser com comprimentos maiores, tá? Mas elas sempre terão que ser robustas e com inércia alinhada no sentido certo, beleza? E aí vocês vão dar um pulo aí quando eu começar a falar e quando vocês colocarem na edificação. É normal, toda turma tem isso, tá certo? Toda turma fica assustada. E aí eu peço para fazer um exercício simples, né? Ó, passem lá como é o nome daquele prédio, meu Deus? Passem lá no Pátio Cariri, dêem uma olhada nos pilares de lá. Quando vocês puderem, vão no Espásio, que é um prédio alto também. Quando tiver alguma visita lá, alguma coisa assim, dê uma olhada nos pilares do prédio. Quando a gente voltar, né, eu sempre tento fazer uma visita técnica e geralmente a gente consegue a visita lá naquele prédio da Cariri Empreendimentos, né, Doutor Davi Negrão sempre abre as portas aí para a Unijuazeiro, a gente fazer as visitas técnicas. E lá vocês olham, vão ver também os pilares, né, as dimensões dos pilares. Então, assim, num primeiro momento vocês vão se assustar com o tamanho, com a largura dos pilares e o comprimento principalmente, mas fazendo ali um exercício de observação nos prédios existentes, vocês vão verificar que é isso mesmo, tá? Que a necessidade é essa mesmo. Afinal, um prédio desse que vocês estão propondo, né, que vocês vão fazer, ele tem, gente, uma carga, só o peso próprio, tá? Só o peso próprio, uma carga imensa, tá bom? Então, realmente, a gente tem que ter cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu estava conversando até agora há pouco com o pessoal da outra turma, a gente conversando acabou chegando no assunto de responsabilidade civil das nossas profissões, né? Engenheiro, arquiteto. Engenheiro mais um pouco, né? Porque o cálculo estrutural acaba te trazendo ali uma responsabilidade muito grande, mas também para o arquiteto, né? Porque o arquiteto ele pode não trabalhar diretamente assim uma coisa que influencie nas vidas das pessoas, não assim risco de morte, né, das pessoas, mas ele trata de uma coisa que é muito tempo, né? A vida útil de um ambiente, ela espera-se aí que seja 60, 70 anos. E imagina se você projetar um espaço que não seja confortável. Se fosse 70 anos, uma vida inteira dentro de um elemento. Quando a pessoa tem poder aquisitivo, muitas vezes ele vende a casa porque não quer, não gostou, é desconfortável, é quente a casa e tudo mais. Então, você tem influência sobre a vida das pessoas. É muito importante, é uma responsabilidade muito grande, tá? E neste caso, que são edificações assim, vamos dizer, um pouco mais populares que vocês estão propondo,
ela tem que ter uma eficiência muito boa no que se propõe, tá? Porque não é porque ela é da baixo poder aquisitivo que ela não tem que ser confortável, muito pelo contrário, né? Você tem que manter ali, são muitas pessoas usando o ambiente, então a responsabilidade de projetar um negócio bacana é maior ainda, tá bom? E aí vocês têm que lidar com os problemas, né? Não é nem problemas, vamos dizer assim, as necessidades desses projetos. Quais são as necessidades? 7 apartamentos por andar, em alguns casos aí. Nossa, né? Tem que ter muito shaft para levar água e disponibilizar água e captar o esgoto dessas pessoas todas. Tem que ter shafts para iluminação, sistema de combate a incêndio, reservatórios para tanta gente. Tem que pensar muito bem nos reservatórios para compor a sua volumetria. Estruturalmente falando, provavelmente vão ser prédios grandes, tá? Provavelmente 2 torres, ou não sei, uma torre em L, né? Com vários apartamentos. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre para onde está voltando a fachada do prédio, tá certo? Isso é importante. Questões de ventilação, de conforto, muito importante também, porque são muitas pessoas no ambiente, tá bom? Em alguns momentos até pensar nas questões de individualidade, né? Nós estamos falando de 7 unidades por andar, ou 6 aí, dependendo do projeto. E, poxa, como é que vai ser a interação de cada pessoa dessa, né? Quantos elevadores? Como é que vai ser a evacuação, escadas, essas coisas. Então é muito importante que você pense muito bem nesses aspectos desse projeto. Entendam inicialmente a responsabilidade que vocês têm, tá? E aí, mesmo que o tamanho dos pilares acabe assustando vocês, vocês vão entender o porquê que eles são tão grandes, né? E hoje a aula é bem para isso, tá bom? Pessoal, para cada tipo de edificação existe uma estruturação proposta, tá? Se eu tiver uma casa baixa, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui um elemento baixo, aqui, ó. Em alguns momentos você pode chegar a fazer uma composição volumétrica em que o prédio, né, a edificação ela é mais assim, ó. A área em planta é muito maior, ela se sobressai com relação à altura do prédio, da edificação, né? Então, por exemplo, aqui, vocês fizeram ali algumas edificações, centro cultural, né? Uma escola. Muitas vezes elas têm muito espaço em planta para trabalhar e você faz tudo térreo. Então, o prédio tem alguma instabilidade lateral? Muito pelo contrário, ele está muito bem assentado no chão, sem nenhum tipo de influência lateral, né? Agora, aí você já começa a ir para uma verticalidade, né? Muitos apartamentos por andar, você vai tender a colocar toda a fachada desse prédio voltada para o leste. Vão me corrigindo aí se eu estiver errado, viu? Vou tender a colocar essas fachadas todas para o leste. Então, o que vai acontecer? Muitas unidades por apartamento vão trazer um prédio que ele vai ser bem estreito, vamos dizer assim, e largo. Não, peraí. Ele vai ser estreito e comprido, na verdade, não é isso? E todo voltado para o vento. O vento está vindo aqui, ó. Por quê? Porque você tem que voltar para o nascente, não é isso? Ah, Paulo, mas eu vou virar um pouquinho assim para botar outra torre voltada assim também. Não tem problema. O vento vai continuar batendo aqui. Até porque o vento não necessariamente ele tem uma direção única. Ele varia ao longo do ano e vocês sabem disso, né? Até ao longo do dia, né? Você pode ter rajadas que mudam ali o alinhamento, tá? Então, quando você sai de um prédio que está mais assentado no chão e parte para uma edificação que está em pé, então, assim, é bem esdrúxula mesmo, assim, a classificação, tá? É um prédio deitado ou é um prédio em pé? Parece loucura estar falando isso, mas é basicamente isso, ó. Isso daqui pode ser uma volumetria, tá aqui o solo, pode ser uma volumetria, ó, de um prédio, tá? Que ele está assentado no chão. Ele está muito estável aqui. A ação do vento, ela não é tão importante, ela não é tão crítica do que se ele for assim, ó. Vocês concordam? Aí, se ele for assim, a concepção estrutural é completamente diferente, porque a ação do vento ela tem uma superfície maior de ação do vento
e uma distância da base maior também, para o centro de aplicação dessa carga. E isso vai causar uma instabilidade que você tem que contrapor em estrutura, tá? Então, o que que vai segurar o prédio? O que que vai segurar o prédio na sua estabilidade vertical? Pilares, principalmente, tá, gente? Quem é que vai garantir a estabilidade do prédio, se não a sua própria forma, né? Se ele não for deitado, se ele for mais em pé, um elemento mais esbelto, né? Quanto mais esbelto esse elemento, mais estruturação interna ele tem que ter, tá bom? Então, por exemplo, ó, tá aqui. Se a ação do vento for nesse sentido e o prédio for mais, vamos dizer assim, estreito no sentido da aplicação do vento, ele vai ficar literalmente, né? A forma dele vai ser instável. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar mais inércia nesse prédio no sentido de aplicação do vento, nesse sentido. Só que eu não vou sacrificar a proposta arquitetônica para fazer isso. Então eu vou colocar internamente nesse prédio pilares que estejam alinhados com a aplicação da força do vento. Deu para entender? Então, por exemplo, se o vento vem nesse sentido, mesmo que o meu prédio ele seja mais comprido vamos dizer assim, mais estreito, na verdade, mais estreito nesse sentido aqui, ó, que ele fica mais instável, eu coloco os pilares internos aqui dentro desse prédio, eu coloco pilares que estejam alinhados com a maior inércia voltada para o vento. Vamos ver isso aqui? Ó, aqui é meu AutoCAD, que eu gosto de fazer rascunhos aqui para as aulas de Sistemas 2 e os atendimentos de Sistemas 2, certo? Então eu tenho aqui muitas coisas já que eu já dei aula e tudo mais. Isso aqui vocês, acho que até para vocês mesmos já andei dando aula com esse arquivo, tá bom? Então, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Vamos dizer, tá? Calma que o meu também trava. Pronto, vamos dizer que eu tenho um prédio com 7 unidades por pavimento. Vocês vão ter um prédio que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele é mais estreito e com a fachada bem comprida, né? Padrão popular, vamos dizer assim, né? E você tem realmente uma incidência de uma dimensão está muito mais destacada. Isso aqui é a projeção em planta, tudo bem? Do prédio. Isso daqui é a projeção em planta do prédio. Então, a ação do vento, né? Deixa eu pegar aqui só uma cargazinha aqui. Se a ação do vento ela está incidindo desse lado de cá, que geralmente é o que ocorre, né? Geralmente é o que ocorre por causa o vento está agindo nessa direção. É geralmente o que ocorre porque você quer colocar as fachadas dessa edificação voltadas para o vento, porque você traz ali alguns quesitos de conforto. E só lembrando, não faz muita diferença em termos de economia de estrutura se você deixar o prédio assim, ó, tá? Alguns alunos sempre vêm perguntar, Paulo, eu vou deixar na verdade assim, não tem redução não? Não, pessoal. Consideração de norma é de que ou ele está agindo, se o vento incidir a menos de 30 graus, a consideração ela deve ser inteira, tá? Por segurança, né? Ela tem que ser inteira, como se o vento estivesse perpendicular. Então, se o prédio for assim, ó, não quer dizer que esse vento vai empurrar menos o prédio, não, tá? Então, para efeito de norma, isso não leva em consideração tanto que faça reduzir as seções dos pilares, não. Tem influência? Tem.
mas não que faça a redução dos pilares ser sentida, tá bom? Então, pessoal, se eu tenho um prédio com essa configuração aqui, ó, vamos dizer um prédio de grandes proporções, né? Ele vai estar muito frágil. Ele vai estar mais ou menos assim, ó. Ele vai ter essa fragilidade, certo? Então, ó, essa fragilidade aqui, ela vai existir. O vento vai incidir nesse local. Como ele é esbelto nessa inércia aqui, ó, o prédio vai ficar meio que instável. E aí, o que que eu posso fazer estruturalmente para poder resolver esse problema? Os pilares, né, a estrutura interna desse elemento tem que ser estruturada na inércia certa. O prédio está na inércia errada, por uma questão arquitetônica de conforto, né? Tem que ficar realmente a fachada da maioria das unidades voltada para o leste. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Os meus pilares que estarão aqui dentro, né? Eu vou colocar eles em uma geometria diferente. Se o vento está agindo assim, ó, eu já vou colocar eles em uma geometria diferente. Deixa eu mudar aqui a cor só para ficar bem destacado. E aí essa geometria diferente vai estar com a inércia maior alinhada com a ação da carga. E isso vai dar muita estabilidade no prédio, tá? Então vamos dizer aqui, ó, vamos dizer aqui que o meu pilar fica desse tamanho, tá? Dá um exemplo. E aí eu vou colocar, ó, todos os pilares internos desse prédio com a inércia voltada Esse é o leste, professor? para o lugar certo. Essa parte de baixo? Então, ó, a ação do vento é aqui. Essa setinha está representando a ação do vento, Ah, certo? sim. Pensava que era o norte. Então é como se ele está agindo aqui, é porque provavelmente aqui é o nosso leste, tá bom? Então aqui a fachada do prédio está voltada para cá. Eu vou até colocar aqui uma representaçãozinha de varanda, só para você, só para ficar bem claro que aqui é o nosso leste, tá? Então imagine que isso aqui é a varanda do prédio. Então eu estou olhando verticalmente. Desculpa, eu estou olhando ele em planta. Isso aqui é a projeção dele em planta do prédio. E aí, os pilares, se vocês observarem, eles estão em uma configuração. Eles estão em uma configuração um pouco desproporcional aqui, mas não tem problema não, é só para ilustrar. Eles ficaram numa configuração em que a inércia dos pilares está suportando a ausência da inércia que o prédio tem. Então, o prédio está com a maior inércia no sentido norte-sul e os pilares estão com a maior inércia no sentido leste-oeste, que é a ação do vento. Então, essa seção transversal destacada em uma das direções é uma configuração que você utiliza sempre que você tiver arquiteturas muito altas, arquiteturas que se destacam em uma das dimensões, ou seja, arquiteturas esbeltas, tá bom? Então, por exemplo, se você for olhar, vamos dizer aqui o prédio do Office Cariri. O Office Cariri, não sei, não lembro de cabeça, mas eu acho que tem uns 8 andares, 8 a 10 andares, não lembro. E o Pátio Cariri, que é ali do lado, né, que também é da Blair, é empreendedor da Blair também, ele tem 31 andares. Então, faça um exercício. Os dois são prédios, vamos dizer assim, privados, porém de acesso, pelo menos ao térreo, é um acesso tranquilo. Tentem dar uma olhada, fazer um estudo, vai lá no térreo do Office Cariri e depois vai no térreo do Pátio Cariri e veja a diferença do volume dos pilares, né? Você vai ver que elementos altos, como o Pátio Cariri, o pilar ele é gigantesco para poder aguentar aquelas cargas. Então, muitas vezes, o espaço interno é prejudicado para você conseguir fazer muitos pavimentos, tá bom?
sobrar espaço para a fachada leste, não entendi, Eliara. Porque, na verdade, os pilares, eu estou aqui nessa aula já mostrando para vocês como é a geometria do pilar. Porque, às vezes, quando você não tem esse conhecimento, essa noção, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um pilar, e isso, gente, lembra o prédio, eu fiz um prédio, eu acho que eu falei para vocês no semestre passado, né, que quando eu estava falando sobre responsabilidade, que se eu fosse fazer um projeto de prédio muito grande, eu ia pedir a assessoria de uma pessoa que já tivesse maior experiência, porque, por exemplo, prédio de 20 andares eu nunca fiz. O maior que eu fiz até hoje foi de 8 pavimentos, né? Acima disso já é disso não, a partir de 10 a 12 já é outra classe de influências lá na norma que eu não tenho expertise, eu não tenho experiência, né? E aí, ó, nesse prédio de 8 andares, deixa eu ver aqui. Não, aqui não está na proporção, mas nesse prédio de 8 andares, gente, eu vi uma coisa ridícula. Falar assim, mas não vou identificar, né? Eu vi uma coisa ridícula que foi para um prédio de 8 pavimentos. O arquiteto fez aqui uma proposta de pilar, né? Para poder fazer a concepção. Um pilar de 20 por 20. Imagina aí, 3 vezes 8, 24, 25 metros mais ou menos de altura total do prédio, 25 metros de altura, com um pilar de 20 por 20. Pilar de 20 por 20, pessoal, até duplex, às vezes não passa, nem duplex. Isso demonstra uma falta de conhecimento muito grande, né? E aí vem o que é que se segue daí? Eu vou fazer o cálculo estrutural, as peças vão ser bem maiores, é óbvio, aí vai influenciar negativamente, né? Ele até aceitou bem e tudo mais, né? Deu soluções, ajudou a dar soluções lá na ambientação interna, apesar de ser um prédio relativamente popular, ele deu as soluções cabíveis lá, mas assim demonstrou uma ausência de conhecimento, porque uma coisa é você projetar sabendo que vai ter um pilar desse, ó, que já é perto do real, que vai ficar. E outra é você propor um pilar de 20 por 20. Tá? E como é que eu, Paulo, arquiteto, vou ter noção de se é 20 por 20 ou não? O amadurecimento que a gente vai ter nessa disciplina já é o primeiro passo, tá? Depois disso, é consultar. Hoje, até hoje, pessoal, eu tenho ex-alunos daqui que estão formados e vão fazer os projetos. E, Paulo, estou fazendo um projeto assim, assim, assado. Qual é a estimativa de um pilar para tantos pavimentos, com carga assim, assim, assado, um vão assim, um vão assado, ou seja, explica como é que é. Poxa, gente, tem engenheiro realmente que vai dizer, pô, tu vai me contratar para fazer o projeto ou não, né? Vai ter sim, eu sei que tem. Mas, pessoal, quando a gente está no mercado, a gente tem que entender que nem tudo tem que ser cobrado, tá? Uma parceria que eu faço, por exemplo, com um ex-aluno meu, não é nem parceria, né? É só um retorno, só dar uma atenção, que não está me custando nada ali. São 5 minutos de atenção para tentar dar um amadurecimento para ele, e o projeto dele fica muito mais rico, tá? Muito mais rico. E mesmo que eu não pegue esse projeto ou outro projeto, mas ele vai trazer alguns projetos, vai me indicar alguns projetos para que eu possa fazer para o cliente dele, entendeu? Então, assim, não é porque eu não estou contratado que eu não vou tirar uma dúvida de um arquiteto parceiro. Parceria tem que ser assim, troca de experiências e troca de indicações, e não parceria remunerada, né? Porque isso aí você está tirando de cima do cliente, isso é errado, tá bom? Então, o ideal mesmo é que você faça a consulta na concepção estrutural de um prédio desse aqui, você faça a consulta com um profissional da área, tá certo? O correto mesmo, tá? Eu acho que eu já conversei isso com vocês no semestre passado, é você ter o arquitetônico começa, né? Faz ali o conceitual, e logo em seguida, antes mesmo de terminar ou de ir para o executivo, né? Óbvio, começa já o projeto estrutural a andar. Porque aí você faz o projeto arquitetônico e estrutural juntos. As concepções vão juntas, tá? Eu tenho orgulho de ter um escritório de arquitetura. Não, né? É porque tem mais volume, mas
eu já trabalhei, né, dessa maneira com uns 3 escritórios, 3 arquitetos aqui da região. O projeto arquitetônico está sendo feito e ele já conversa com o cliente, olha, contrata logo os projetos de engenharia, que aí a gente faz o desenvolvimento dos projetos em conjunto, e isso vai trazer muito mais qualidade no seu empreendimento. Isso é o arquiteto falando para o cliente. E isso é essencial, pessoal, é muito bom, tá? O resultado é melhor. Então aqui, por exemplo, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar basicamente isso, como se o PA4 fosse o escritório de arquitetura, né? Você é o projetista de arquitetura fazendo lá o PA4, e aqui em Sistemas 2 é o escritório de engenharia, fazendo a concepção junto com vocês, na hora da concepção arquitetônica. E isso vai trazer um resultado muito bom, tá bom? E é assim que vocês devem trabalhar no mercado, tá? Então, ó, ficou claro então por que um pilarzinho desse aqui, ele está completamente distoante da realidade de uma edificação de 20 pavimentos? Ficou claro, não ficou? Oi, quem é que estava perguntando aí? Eu tinha falado dos pilares, que ainda sobrava mais espaço para a fachada, né? Dessa maneira que tá. Porque se você colocar, tipo, paralelo, assim, com o prédio, vai ocupar ainda mais a fachada leste. Assim ainda fica melhor para o conforto. Isso é uma conveniência bem interessante, porque é o seguinte, como o vento vem assim, nesse sentido, você vai querer os vãos mais abertos nesse mesmo sentido, certo? Então, ao invés de você ter o pilar assim, né? Você tem os pilares alinhados com as próprias paredes. Beleza, a parede não vai esconder o pilar, mas os pilares vão estar alinhados com as aberturas que você deseja para conforto. Não é isso? Então, realmente, isso tem influência sim. O custo. Custo também. Custo de quê, Luana? Eu perdi aí o time. O custo de quê? Eu estou falando assim, quando o arquiteto passa o projeto com essa dimensão de pilares, se ele tiver feito um orçamento, né, baseado nesses pilares e depois que passou por tu Sim. passou pela nova configuração e tudo, até o valor vai triplicar, né? Eu já vi isso acontecer, tá? De arquiteto não, mas na verdade o cliente é porque assim, muitas vezes você vai pegar um cliente, gente, que tem dinheiro para fazer o empreendimento que ele quer, mas não tem o conhecimento ou assessoria junto, né? E aí muitas vezes ele vai chamar luminotécnico de projeto elétrico, ele vai chamar a concepção arquitetônica, a concepção estrutural dentro do projeto de arquitetura, ou seja, simplesmente o espaço que o arquiteto deixou para os pilares, vai chamar isso ali de estrutural. E você, como primeiro contato com o cliente, tem a responsabilidade de informar ele direitinho. Então, eu vou aqui fazer só uma breve, vamos dizer assim, sequência de elaboração de projeto, tudo bem? Quando vocês fizerem isso, gente, vai ser assim, é tão satisfatório. Você pode até não pegar o projeto, mas acreditem. Se você quer viver disso, se você quer viver do mercado, você tem que ser honesto, tá? Você tem que ser honesto. Quando errar, diz que errou, mas também, na hora de fazer as coisas certas, faça as coisas certas, tá? Então, assim, ó, quando um cliente chegar para você, vamos dizer que é o dono de uma casa, ele está querendo construir a casa dele para morar. A responsabilidade que você tem é de realizar um sonho para aquela pessoa. Então, você não pode brincar com isso. E muitas vezes o sonho se desfaz, sabe quando? Não é no começo, não é nem no meio, não. É do meio para o fim. Quando o dinheiro acaba e ele foi iludido achando que ia conseguir fazer a casa dele. Então, tocando nesse assunto de custo, né? Você tem que começar a fazer a linha certinha de orientação para o cliente. Olha, você primeiro precisa fazer um projeto arquitetônico, tá? Esse projeto arquitetônico tem informações para você começar a fazer o seu orçamento, porém, o orçamento efetivamente, né, com o custo real, ele só vai poder ser finalizado quando você tiver outros, no mínimo, outros 2 projetos
que é o projeto estrutural e o projeto de instalações. Quando eu falo projeto de instalações, não é luminotécnico. Luminotécnico é um projeto complementar da arquitetura. Projeto de instalações é o dimensionamento elétrico de todos os circuitos e comandos, que para isso eu preciso do luminotécnico da arquitetura. E os projetos de instalações de hidráulica, TV, cabeamento de rede, combate a incêndio, esgoto, tá? Todos esses projetos. Então, o estrutural, ele ocupa ali em torno de 25% a 40% do custo total de um empreendimento. Só estrutura, né? Dependendo, inclusive, pode até subir mais que isso, tá? Dependendo da proposta. Então, você precisa, para compor um orçamento real, você precisa do arquitetônico, todas as especificações desse arquitetônico, projeto de instalações completo, que é o BUC, que a gente chama BUC de instalações, que é elétrico, hidráulico, sanitário, drenagem, TV, redes, incêndio, tá? Todo o BUC de instalações. E o projeto estrutural, tá? Então, com isso tudo é que você consegue parar, desmiuçar ali um orçamento. Geralmente, quem trabalha com orçamento é engenheiro. Geralmente. E vocês podem ser a diferença nessa curva, tá? Porque eu conheci, sim, um arquiteto lá em Cajazeiras, que é um arquiteto, desculpa a expressão da palavra, porreta, porque ele faz os projetos, tem um escritório muito conceituado lá, tem um escritório muito conceituado lá em Cajazeiras, executa alguns projetos que ele projeta, tá? E ele tem, assim, um conhecimento de uma ponta à outra, né? Então, eles, com essa questão, assim, de fazer o orçamento, executar e tudo mais, ele sabe exatamente, se ele especifica um piso aqui no projeto, ele sabe exatamente o quanto isso vai custar na obra e o quanto esse piso é bom ou ruim. Eu já vi arquiteto errar a paginação de piso porque não considerou a junta de dilatação do piso. Vocês sabiam que a junta influencia na paginação, principalmente de panos grandes? Então você compra a pedra 60 por 60, aí você bota lá uma achurazinha de 60 por 60, acha que vai até o final. É 2 milímetros em cada pedra. 1,5 milímetro, 2, dependendo da pedra, né? Em cada pedra. No final dá uma diferença de 10 centímetros, né? Dependendo do tamanho. Entenderam? Então, é importante que você oriente bem o cliente, né? Ó, depois do meu projeto, você tem que fazer um projeto estrutural e os projetos de instalações. Com todos esses projetos, é possível fazer um orçamento real, né? O orçamento é uma estimativa. Não é uma coisa assim, é bater martelo, é uma estimativa, tá? Geralmente, se você tem todos esses projetos, essa estimativa, se for feita por um profissional experiente, você vai ter uma estimativa de aproximadamente aí um erro de 5 a 10% no máximo. Então, por exemplo, se ele disser que o preço para construir não sei o que é 100 mil reais, estou dando um exemplo, 100 mil reais. Então, é uma estimativa ali que ele custe entre 90 e 110 mil. Orçamento não é uma bíblia, não é uma coisa exata não, tá? É uma estimativa. E aí, dentro dessa estimativa, tem a modalidade do contrato, se é preço fechado, se é administração, como é que é. Então, tem tudo isso aí envolvido. A partir daí, com o orçamento, você tem que botar na cabeça do cliente que é o seguinte, olha, para saber quanto você vai gastar para construir um empreendimento X, cara, você precisa fazer os projetos. Não adianta você vir para mim, arquiteto, e eu dizer para quanto é que vai gastar um prédio assim, 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 sabe? E você dá a resposta exata. Não existe isso não, tá? Não existe isso não. Você tem que fazer o projeto, todos os projetos, para estimar o custo, e aí você sabe, ó, o custo vai ser esse. Ah, não dá para mim, isso aí não é o que eu estava pensando, não. Ou você desiste, engaveta, ou você bota para frente realmente, né? Ou, por exemplo, vamos diminuir aqui os revestimentos, vamos colocar um revestimento mais fraco, vamos diminuir um pavimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O orçamento, com base nos projetos, você vai gastar em torno ali de 3% do que você gastaria na obra, né? Ou seja,
Tem muita empresa de investimento, pessoal, que faz projeto de prédios para saber o orçamento, né? Faz sondagem, faz projeto de fundação, paga tudo, e quando vai fazer as contas de venda, não vale a pena, engaveta tudo. Mas é melhor gastar isso com os projetos, os estudos de viabilidade, né? Do que você simplesmente chegar assim e dizer, olha, tem um terreno ali assim, assim, assado, vamos construir uns prédios aqui? Bora construir. E aí faz um orçamento completamente fora da realidade, no achômetro, né? Faz um orçamento com base num projeto conceitual. Ao longo da obra, o projeto muda 1001 vezes, e isso reflete, sabe em quê? Acabou dinheiro. Acabou dinheiro no meio da obra. Aí você não tem mais empreendimento, às vezes você vendeu algumas unidades, vem problemas judiciais, porque você não entregou a obra, certo? No caso, seu cliente, né? Mas se você está no meio, esse seu cliente vai associar você ao prejuízo que ele teve. E pode ter certeza que ele vai falar. Ele vai falar. E você vai ficar conhecido pela obra que você não terminou, que não foi entregue. Então você tem uma responsabilidade que é tanto para o cliente quanto também para você. Tá? E aí, nesse aspecto, então, gente, você precisa ter os conhecimentos técnicos para saber o que é possível, o que não é possível, o que dá certo e o que não dá. Beleza? Então, ó, configuração de elementos verticais é mais ou menos essa. Para que lado o vento vai incidir nessa minha edificação, na projeção dessa minha edificação, né? Para qual lado ele vai incidir, tá bom? Então essa é a primeira pergunta. E aí a segunda tomada de decisão, além do posicionamento dele com relação ao vento, vai ser a inércia dos pilares, tá? Então você vai alinhar os pilares no sentido em que o prédio é mais fraco. Então, ó, a lógica é mais ou menos essa. Se o prédio tem uma grande inércia aqui, ó, no Y, você vai colocar a maior inércia dos pilares em que eixo? No X. Beleza? Show de bola. Agora a próxima pergunta que se segue. Paulo, e os vãos? Aí, pessoal, os vãos até foi a aula que eu dei agora há pouco. Com relação aos vãos, eu vou dizer uma frase para vocês que eu acho que eu já falei, mas vou repetir. Na engenharia, tudo dá certo, mas tudo tem consequências, né? Então, por exemplo, se você quer vãos grandes, 10 metros, por exemplo, se você quer vão de 10 metros, dá para fazer, tranquilo demais. 10 metros não precisa nem de proteção. Só que a altura da viga vai aumentar um pouquinho. Isso é normal, tá? Por quê? Porque a inércia da viga, ela é de cima para baixo. Desculpa, gente. Completei 3 horas dando aula agora, falando. Vocês me dão um segundinho aí para eu tomar um copo d'água, rapidinho, viu? Voltei. Aí, gente, eu estava falando sobre a inércia das vigas, não é isso? Pronto, se você quer vãos grandes, significa que você está levando a carga, alterando o caminho da carga, o caminho da força, para ela percorrer um espaço maior, certo? Então, você precisa de mais estrutura. É tipo isso, ó. Essa inércia aqui, ó, tá completamente errada, né? Porque ela fica mais deitada, então ela deforma mais.
a mesma viga, o mesmo peso, só que eu mudo a inércia. Agora a inércia está nesse sentido. Então, ela fica muito menos deformada, não é isso? Pronto. Então, se eu tenho um vão maior, a inércia da viga vai crescer. E aí, o que que influencia quando eu quero um vão muito grande? Influencia que a viga tem que ficar mais alta, só que ela vai crescer sempre para baixo, sufocando o pé direito. Então, ou você aumenta o piso a piso do prédio, ou você rebaixa o forro, né? Se tratando de conforto, né, do ambiente, você não vai sufocar demais o forro da edificação, senão você vai causar ali um ambiente muito pouco confortável. Eu sei que os ambientes de apartamentos de baixa renda, né, digamos assim, apartamentos de baixo padrão, os ambientes são muito pequenos e que existe uma relação entre a altura do pé direito com o tamanho do vão, mas chega um limite, tem um limite para isso, tá? Então, se você quer vãos grandes, por exemplo, Mansão Cariri, é o prédio aqui da região que tem um apartamento por andar, né? Provavelmente aquele prédio teve uma concepção completamente diferente de um prédio que vocês estão fazendo o projeto. Por quê? Porque lá tem vãos grandes, tem vãos muito grandes lá naquele prédio. E aí você precisa de vigas mais altas. Consequentemente, o piso a piso de cada pavimento é um pouco maior. Tá dando para entender essa relação, né? Então, por exemplo, faça um estudo. Qual vai ser o maior vão, o maior ambiente da sua edificação, né, do seu layout interno, para que você possa determinar quais são as alturas das vigas. Pessoal, é assim que eu faço o dimensionamento da escada. Não é só pegando um bloco, não. Entenderam? Eu tenho que dimensionar a escada. Como é que eu dimensiono a escada? A primeira coisa, qual é o desnível que essa escada tem que alcançar? São 3,6 metros, são 3,18 metros? Quantos são? Qual é a diferença de nível entre os dois pavimentos? Né? Aí depois eu vou, quantos degraus, qual o espelho confortável que eu quero, aí qual a largura a largura e o comprimento que essa escada vai ter, se vão ter patamares intermediários ou não, tá certo? Então, você precisa partir da sua necessidade e depois vai para a escada. Tem muita gente que pega um bloco da escada e faz o piso a piso bater com aquele bloco. Não existe isso, gente. Não existe. É problema lá na frente, tá? Então, se você quer um vão maior, a sua viga também vai crescendo, tá bom? Então, vãos maiores, vigas mais altas, beleza? E aí, ó, aqui no projeto, você vai ter os vãos. Geralmente, para edificações populares, que é mais ou menos de vocês, os vãos vão ficar ali próximos de 6, 7 metros aí no máximo, tá bom? 6, 7 metros. Pode chegar até 9, só com considerações no piso a piso, né? Você tem que deixar piso a piso maior. Geralmente aumenta 1 degrau, 2 degraus, tá bom? Paulo, como é que eu faço esse lançamento que você fez aqui agora? Não se preocupem com isso daqui agora, neste momento, se você não tiver nenhum layout ainda desenhado, tudo bem? Se você não tiver nenhum layout, não se preocupe com isso agora, tá? Quando é que você vai se preocupar com isso? Quando você tiver um layout. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma planta que já tem, de um prédio que já tem o layout, tudo bem? Aí eu vou mostrar para vocês como é que é o lançamento. Vocês vão ver que, primeiramente, vocês têm que buscar fazer o layout de vocês. Depois é que a gente vai fazer o lançamento desses pilares, tá certo? Pronto, ó. Vou abrir aqui.
depois que vocês fizeram o layout de vocês, tá? Com atendendo a todos os requisitos aí de necessidades, tamanho de vão, essas coisas, tá? Aí a gente vai chegar em um determinado momento. Não precisa chegar no nível de detalhamento, não, tá? É até interessante que você faça primeiro só o rabisco ali dos ambientes internos e já faz um procedimento para saber onde você vai posicionar mais ou menos os seus pilares, onde vão ser necessários. E como que eu vou fazer essa estimativa, né? Vamos dizer assim, onde é que eu vou saber onde é que eu vou colocar os pilares? Essa é uma pergunta que se recorre muito, tá? Então, eu vou estar aqui meio que dar uma estimativa para vocês. Então, pessoal, ó, esse daqui já tem a previsão, esse aqui é um prédio aqui da região. Você já tem a previsão aqui de onde estão os pilares, tá certo? E a gente vai trabalhar mais ou menos um estudo de casos aqui, de onde estão os pilares, tá? Então, olha só, quando você tiver uma arquitetura já com layout definido, tá? Ou seja, os ambientes aqui, ó, não importa quais são esses ambientes, mas quando os ambientes estão definidos, você vai buscar fazer uma breve leitura desse ambiente para tentar entender onde vão ficar os elementos, os pilares, né, nesses elementos. E existem algumas regrinhas que a gente faz. Eu geralmente faço o seguinte, eu limpo a arquitetura, tá? Então, ó, a priori eu vou desligar esse nível aqui, que é para a gente tentar trabalhar essa concepção. Pronto. Aí, gente, é o seguinte, ó, eu pego assim, realmente de forma bem geral, tá? Eu pego aqui todo o layout, e aí eu vou usar aqui, ó, eu vou usar umas linhas, vocês até têm essas linhas aí, já tem um comando que já faz essas linhas aqui bem fácil, tá? São linhas que transpassem a arquitetura. Deixa aí, ó. E aí eu vou fazer agora um lançamento do que eu chamo de eixos, tá bom? Esses eixos, eles vão mostrar para vocês onde é indicado que haja um alinhamento de pilares. Alinhamento, ainda não é a posição. Só que o cruzamento desses eixos vão me dar uma orientação de onde posicionar todos os pilares. Então vamos aqui, ó. Eu pego primeiro essa vertical, tá? Existem as regrinhas que são: primeira coisa, eixos de periferia. O que são eixos de periferia? São as extremidades da edificação, né? Então, isso aqui é uma planta. Quais são as periferias verticais dessa edificação? Aqui é uma periferia, ó, porque é um limite externo dessa edificação. Aqui é outro, ó, desse lado de cá, não é isso? Periferia também. Veja que eu estou fazendo sem nenhum apego a milímetro aqui que tem que estar. Não precisa agora, tá? Primeira regra, então, eixos de periferia. São esses dois aqui, tudo bem? Próxima regrinha, eixos de simetria. O que é simetria? O espelhamento de um lado para o outro. Tá aqui, ó, certo? Então, ó, vou colocar aqui um eixo de simetria, porque aqui se repete, correto? Depois, vou fazer o quê? Depois do eixo de simetria, eu vou usar a concepção em paredes que se repetem. Então, aqui, ó, verticalmente, quais são as paredes que se repetem? Essa daqui, ó, por que ela se repete? Ela vem daqui da frente até os fundos, tá certo? Da frente até os fundos. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um eixo aqui e, consequentemente, um eixo lá do outro lado, certo? Lembrando, pessoal, nenhum projeto é igual ao outro, né? Então, por exemplo, um profissional que fez esse cálculo estrutural aqui, que na verdade eu nem sei se isso aqui são a representação realmente da estrutura, né? Pode ser somente a concepção do arquiteto,
Mas ele optou aqui, por exemplo, ó, a livrar os fossos, não sei se é fossos ou fossos, os dois fossos aqui da churrasqueira, né, de ventilação da churrasqueira, os shafts aqui também, ele optou por pegar todos eles e livrar a estrutura dessa parede. Jogou os pilares para essa parede oposta aqui e para essa parede oposta aqui, ó. Ficaram dois pilares aqui relativamente próximos, porém livrando uma área gourmet, né? Então foi uma opção arquitetônica que provavelmente partiu do arquiteto. Se fosse um engenheiro, para ele era melhor botar aqui no meio, tá? Então veja, periferia, simetria e paredes que se repetem. Vamos dar um ESC aqui, ó. E os eixos ficaram bem distribuídos verticalmente? Aparentemente sim. Vamos ver qual a distância entre um eixo e outro? Por que importa, Paulo, a distância entre um eixo e outro? Ó, ficou 11,8 metros. Então, provavelmente, eu preciso de mais pilares entre esses eixos, porque o vão está muito grande, né? Dependendo da proposta do prédio, eu posso ter, sim, esses vãos, porém, isso vai trazer um aumento no piso a piso da edificação. Como eu falei para vocês, se essa for a necessidade, né, poucos pilares, vãos maiores, eu posso ter essa configuração? Posso. Porém, isso tem consequências, que neste caso é aumento da inércia das vigas, dos elementos horizontais. E, por consequência, eu tenho que aumentar o piso a piso ou absorver um imprensamento do pé direito, né? Ou seja, um esmagamento ali do pé direito do prédio. Tá? Então, ó, 11 metros. Então, eu tenho que ter aqui outros eixos, tá? Então, o ideal é que você procure outros eixos. CP. E esses próximos eixos podem ser eixos secundários, tá? Que eles não precisam cortar a edificação inteira. Aqui já dá até para ver, ó, que ele fez isso, ó. Aqui eu tenho um pilar, por exemplo, que ele não está alinhado com o pilar da frente. São eixos secundários. Tem um eixo secundário aqui, tem um eixo secundário aqui, beleza? Depois eu mostro isso para vocês. Vamos continuar com o geral primeiro, tá bom? E aí os secundários menores a gente trabalha nos atendimentos particulares. Beleza, eu fiz o lançamento dos eixos verticais. E os eixos horizontais? A mesma coisa, pessoal. Primeiro, eixos de periferia. Vamos ver os eixos de periferia que existem aqui. Primeiro, começando de frente para trás. De frente, eu não posso fazer um eixo de periferia aqui logo de cara. Por quê? Porque um eixo de periferia aqui na frente, ele na varanda, né? Eu sempre tenho que evitar pilares nas varandas das edificações verticais. Porque senão essas varandas vão ficar suprimidas, né, dentro dos pilares, vamos dizer assim, atrás da linha inicial dos pilares. E geralmente tenta-se evitar isso, né, porque senão fica parecendo aquele prédio ali que, do meu ponto de vista, pelo menos, é um prédio horrível. Aquele prédio que fica do lado da rodoviária é um prédio antigo já da WR. A arquitetura da WR conseguiu arquiteturas muito belas de lá para cá, né, melhorou muito. Mas aquele prédio em particular, acho que é o Timbaúbas, ele é muito feio, né? Ele é para ser popular, beleza, mas a arquitetura é muito feia, não tem uma varanda. A fachada dele é horrível, minha opinião. Então, você sempre tenta deixar os pilares um pouquinho para trás das varandas, senão fica parecendo aquele prédio ali, né? Os pilares na fachada. Então, ó, como é que eu tento fazer, como é que eu consigo fazer isso na edificação? Eu busco não colocar um eixo de pilares logo na testa da edificação. Eu recuo um pouco eles. E aqui eu vou recuar para a segunda configuração. Qual é a segunda configuração do projeto que eu falei para vocês? São os eixos principais, ou seja, aquelas paredes que se repetem muito, né? Então, por exemplo, essa parede aqui, ó, no caso não é nem parede, é uma pele de vidro, ela está repetindo muito, não está o alinhamento? Então, isso aqui de cara é um eixo principal, tá? Outro eixo principal, vamos continuando, subindo. Ó, chegou bem aqui, tem uma parede que se repete bastante e tem outra aqui atrás, ó. Se eu botar nessa daqui, a distância entre esse primeiro eixo e o segundo vai ficar pequena, né? Então vamos colocar no de trás.
Pronto, coloquei no de trás. Tem outro periferia, né? Vamos colocar aqui, só que esses outros eixos, ó, esse e esse, eles não são muito grandes, né? Porque eles só tem aqui na caixa da escada e aqui nos elevadores individuais. Então, esses eu vou deixar para colocar eixos secundários. Paulo, como são esses eixos secundários? São eixos menores, gente, ó. Tipo assim, ó. Aqui, nessa caixa da escada, esse eixo só precisa começar aqui e terminar aqui. Vocês concordam? Não é? E esse daqui, ele só precisa começar aqui e terminar aqui. Vocês concordam? Do mesmo jeito esse aqui, precisa começar aqui e terminar aqui. Ele não precisa ir de um lado ao outro. Do mesmo jeito, vamos fazer os verticais? Os verticais que eu tinha falado para vocês, ó, ele escolheu aqui, ó, entre um eixo e o outro, ele colocou um eixo de pilar. É isso mesmo, ó. Daqui para cá tem um eixo que não vai até o final, porque aqui, ó, já vai ter um outro que começa aqui nessa parede e termina nessa outra. O que a gente vai ver a partir de agora é que depois que você faz um pré-lançamento desses eixos, e entendam que não existe aqui uma obrigatoriedade de você colocar pilares no cruzamento. Não é obrigatório, mas é uma orientação que você vai realmente facilitar o seu pré-lançamento. Então você vai dizer, olha, para fazer esse lançamento aqui, essa parede e nessa parede vão ser locais indicados para colocar um pilar. Ah, mas se eu colocar um pilar aqui vai atrapalhar a minha proposta arquitetônica. Não tem problema, você afasta um pouco ele, afasta 1 metro, afasta 2 metros, tá? Mas ele vai ficando ali, ele ficando ali próximo, você tem uma orientação de mais ou menos onde ele vai ser mais útil, tá? Então, por exemplo, Paulo, aqui deu um cruzamento, mas eu não quero colocar aqui porque é um hall de serviço, eu não quero fazer o ressalto aqui. Beleza, afasta aqui para trás, você quer botar uma janela aqui. Beleza, afasta o pilar daqui, ó, ao invés de colocar esse pilar aqui no cruzamento, ao invés de colocar ele aqui, ó, você bota para cá, bota para o lado, certo? Então você não precisa obrigatoriamente deixar no cruzamento, mas você já tem uma orientação muito boa de onde colocar os pilares. Então, ó, eu tenho que colocar um pilar nessa quina, nesse cruzamento, por aqui. Aí no caso aqui, provavelmente a decisão dele foi de livrar essa área de cozinha livrar essa área de cozinha e área gourmet, né, aqui de fora, ó, tá certo? Então jogou os pilares aqui para o lado. É uma consideração que foi bem acertada, porque senão, se eu botar os pilares aqui, como é que eu boto instalações hidráulicas, não é isso? Então foi bem acertada essa decisão, tá? É uma coisa que você vê depois, no refino, quando você vai refinar, aí você vê, ó, não, então eu tenho que colocar um eixo aqui, ó. Tem que colocar um eixo nessa parede aqui e não naquela que eu tinha pensado, na do meio. Mas isso é uma coisa que você faz depois nos ajustes. Como eu disse, não é uma coisa que é obrigado você colocar no cruzamento, tá? Você vai fazendo alguns eixos, tá? E no final, pessoal, tá aqui, ó. Você faz uma diagramação de orientar onde você vai colocar os pilares. É assim que eu faço meus projetos estruturais. Eu pego as plantas, tá? Quando é prédio, eu pego um layout interno, limpo a arquitetura, deixo ela basicamente com os nomes dos ambientes, as paredes e as bancadas, e vou fazendo o lançamento de eixos, às vezes até na mão mesmo. Eu imprimo uma folhinha A4 e saio riscando com uma régua. Isso vai me fazer orientar onde eu tenho que colocar os pilares, tá? Vocês vão fazer isso no projeto de vocês, tudo bem? Tá dando para entender ou tá... Ixi, peraí, tem mensagem aqui. Concordo demais com o que, Laerte? O Jardim da Praça, Lucas. Hein, Laerte? Concorda com o quê? Todo mundo entendendo, né? Pronto. A ideia aqui, gente, só para vocês entenderem, ó. A gente tem pouco tempo, tá? Eu vou estar muito disposto, vamos dizer assim, eu vou estar sempre disposto a ajudar vocês, mas às vezes, pelas rotinas do dia, acaba que não dá para, vamos dizer assim,
atender inclusive na parte geral, porque vocês imaginam só, a dúvida de 10 equipes para começar o projeto é a mesma. Onde eu coloco os pilares, não é isso? Por isso que eu estou soltando essa aula, que eu quero que vocês já me tragam alguma concepção jogando os pilares. Nem que sejam os pilares de 20 por 20, que eu acabei de criticar. Mas você já jogou os pilares, você já deu o primeiro passo. Eu sempre gosto de dizer que qualquer amadurecimento, qualquer conhecimento é uma escada. Você vai conhecimento por conhecimento, maturidade por maturidade adquirida, degrau por degrau. Primeiro degrau, a posição mais ou menos, não precisa acertar não, é mais ou menos a posição, um método, né? Eu estou criando aqui um método para que vocês façam o pré-lançamento dos pilares. Saibam como começar, tá? Então isso é importante. Façam isso, nem mesmo que esteja errado, né? Aqui é a hora de errar, é aqui. Nem que seja errado, façam. Aí quando vocês chegarem, a gente começa a fazer os ajustes. E os tamanhos dos pilares também a gente vai trabalhando, beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto, os eixos menores. É uma coisa, se eu colocar se eu explicar esse mesmo método aqui para um outro engenheiro e ele for fazer, ele vai fazer com outros eixos. Ele pode dar propostas de outros eixos aqui. Isso não é um problema, pessoal, não é problema, tá? Vocês têm que entender o seguinte: aqui não é matemática, tá? Não é matemática que o resultado é sempre o certo, né? Sempre só tem um resultado certo. Não. Aqui são amadurecimentos de profissionais, vocês, eu, que vão trazer algum tipo de influência, tá, no resultado. Então o resultado ele vai ser bom, mesmo que um pilar esteja aqui ou a meio metro de distância do outro, né? A proposta de um seja aqui e a outra proposta seja a 1 metro de distância. Entendeu? Então, é isso mesmo, ó. Então aqui nós temos eixos principais, que são os de periferia, os de simetria e os de paredes que se repetem. São esses os eixos principais que geralmente cortam a arquitetura inteira. Em seguida, vem os eixos secundários, que são aqueles eixos que vão complementar um vão para que o vão não fique grande demais. Então, são pilares que, inclusive, podem ser pilares menores, tá? Não quer dizer que todos os pilares do prédio têm que ser do mesmo tamanho, não, tá bom? Mas a grande maioria dos pilares, ele tem que estar orientado na direção do vento, com a sua inércia principal orientada na direção do vento, tá? E eles têm que ter uma robustez suficiente para compor, para contrapor esse vento, tudo bem? Então, quanto mais alto o prédio, eu tenho duas cargas agindo aí nesse prédio. Eu tenho uma carga de peso, né? O peso do pilar, o peso de todas as estruturas vão acumulando no pilar. Então, o pilar precisa ficar robusto e não compensa você ir diminuindo o tamanho do pilar, aumentando, aliás, o tamanho do pilar quando você vai descendo. Porque aí você cria um problema comercial, né? Porque embaixo você tem um pilar mais grosso e em cima você tem um pilar mais fino. Quer dizer, embaixo tem menos área quadrada útil do que em cima. E vocês sabem que hoje já tem uma diferenciação no mercado de apartamentos mais altos, às vezes são vendidos um pouco mais caros, né? Beleza? Então existem eixos principais e secundários. Esses eixos são horizontais e verticais. O cruzamento desses eixos me dá uma orientação inicial da posição ótima de um pilar. E a partir daí eu vou fazendo ajustes, tudo bem? Então, ó, só pegando esse estudo de casos aqui novamente, tá? Dá para vocês verem, visualizarem que... Vou apagar aqui. Dá para vocês visualizarem que os pilares dessa proposta arquitetônica, né, do caso do projeto aqui real, não sei se isso aqui é realmente do projeto estrutural ou se é apenas a concepção do arquiteto. Se for a concepção do arquiteto, caramba, que arquiteta, né? E arquiteta desenrolada. Tá bom? Então, assim, ó, se você olhar aqui, dá para você visualizar, ó, a inércia muito destacada desse pilar, tá? A inércia no sentido do vento, tá? Esse aqui de fora também, inércia muito bem destacada.
E aqui atrás, ó, um pilar que ele foi adequado à necessidade aqui dessa geometria. A janela tem que ficar desse lado, o pilar não podia ficar aqui. Pode ser também, tá, gente? Assim, um ou outro pilar pode ficar deitado, ó. Deixa eu ver se tem mais um. Tem aqui, ó, no meio. Esses dois pilares aqui, ó, eles estão deitados, certo? Mas a grande maioria dos pilares estão com a inércia voltada para onde? Voltada para o vento, que é aqui a orientação da fachada, beleza? Depois eu vou falar sobre esses pilares Ei, aqui, ó. São pilares em L. a dimensão deles, tu sabe como é que seria de um prédio de 20 andares? A dimensão do pilar? Na verdade, assim, ó, não existe uma regra, um cálculo que a gente possa fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é uma estimativa, e essa estimativa ela vem com amadurecimento, tá? Como né, eu nunca projetei prédios de 20 andares, mas eu tenho a noção de quanto de carga que isso vai trazer. Eu tenho a noção da influência dessa altura. Então, e outra que eu também já fiz estudo de casos, como esse aqui desse prédio, também cheguei no Pátio Cariri, olho o tamanho ali dos pilares, vou no Office Cariri, olho, não é que eu vou para fazer isso, né? Eu vou, passo lá e olho. Não sou também de ficar andando nos prédios procurando pilar para medir, né? Com a trena, não. Mas a gente entende com o amadurecimento quais são os diâmetros que atendem aquelas demandas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é, para cada caso, nós vamos ver a dimensão que vai atender, tá bom? Então, pode ser que alguns pilares fiquem mais compridos, outros mais gordos, né? Ou seja, mais largos. Depende muito da forma da sua arquitetura, né? Da projeção em planta da sua arquitetura, beleza? Mas, a priori, comecem com essa dimensão aqui que eu gosto muito, ó. Muitos dos projetos eu faço com essa dimensão aqui. Projeto de 10 andares, de 8 andares, né? Que foi o que eu fiz. Eu faço com essa dimensão aqui. Deixa eu abrir aqui um projeto meu. Deixa eu ver aqui. Ó, meu projeto aqui de 8 pavimentos, eu fiz com 35 de largura, os pilares principais. E os secundários, pequenininhos, eu fiz com 30, tá? Então, para um prédio de 20 andares, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa dimensão aí, eu vou colocar aqui para vocês. Dimensão inicial dos pilares principais. Eu vou botar principais porque, como eu falei para vocês, nem todos os pilares precisam ser do mesmo tamanho, tá? Mas aí vocês começam com esse tamanho e a gente vai trabalhar. Só um momento. Pilar redondo, peraí, viu? Deixa eu só terminar isso aqui. Vamos trabalhar aí, ó, dimensões em centímetros, 40 por 120, tá bom? Vamos começar com essa dimensão aí. Aí depois a gente faz os ajustes para mais ou para menos, tá bom? Dependendo da arquitetura. Se a arquitetura for muito assim, ó, se ela for muito estreita, né, e a fachada muito larga, assim, na direção do vento, aí os pilares têm que ter uma inércia maior na direção menor aqui do prédio, tá bom? E isso é a consequência. Olha o nome. Ariadne, faço não, não feio, rapaz. Eu vou te dar uma noção, tá? O Pátio Cariri tem um comprimento de 1,60 m em alguns pilares. É 45 por 1,60 m. Mas também lá é porque o prédio é muito pequeno em planta, né? Entre aspas, é muito pequeno em planta e ele tem 30 andares de altura, né? Então, são 90 metros. 90 metros de altura, né? Livre. Sim, sobre pilares redondos, Anderson, é o seguinte, não tem muita lógica não, porque você vai perder muito espaço, mas em termos de proposta, diâmetro de 30 é pequeno para um prédio de 20 pavimentos, sabe?
tem um pilar redondo ali no prédio do JK, mas ele é redondo só no mezanino. E na verdade é um enchimento. O pilar mesmo em si, ele é em forma de cruz. Seria aí um diâmetro em torno de 60 centímetros, viu? Para um prédio desse tamanho. Se você quiser levar redondo de baixo até em cima, né? Sei lá, uma composição arquitetônica com pilar redondo, um pilar circular na fachada, não sei. Teria que ser um diâmetro aí de 60 centímetros para você ter uma, vamos dizer assim, uma viabilidade, tá bom? Não, aí é o seguinte, Anderson, olha aqui, ó, vou projetar de novo o AutoCAD. Olha o seguinte, ó. Esse pilar, pensa comigo, esse pilar aqui, vamos dizer que seja desse tamanho, ele vai chegar lá no pilotis, né, no térreo, aí vai passar pelo que se chama de pilotis, que no caso é como se fosse ali um mezanino, vamos dizer, não é isso? E você quer que ele fique redondo. Você não vai transformar esse pilar num pilar redondo, você vai manter esse pilar desse tamanho e fazer um enchimento por fora dele de alvenaria, aí fica grande, viu? Um enchimento. Peraí. Offset ponto 2. Acho que dá certo, ponto 2. Botei fora de escala, tá dificultando tudo. Então, assim, ó, imagine que você tem aqui um pilar, certo? Que você precisa que ele. É desse jeito aqui, pessoal. Foi exatamente isso daqui que foi feito lá no JK. Eu falo JK porque durante a obra de construção do JK, o engenheiro de lá, ele abriu as portas para a FJN muitas vezes. Foi em 2015 e 2016, a gente ficou fazendo projeto, visita técnica lá direto, sabe? Então, ó, isso aqui é um pilar, você tem um enchimento. E aí você aproveita, inclusive, esse vazio que tem desse lado de cá e desse lado de cá, para descer tubulação, né, de esgoto, para descer duto de refrigeração, né, de interligação, que no caso lá tem uma parte que era refrigerada com central de ar, que ia para o equipamento que ficava no subsolo. Então você pode botar aqui os shafts, né, de toda a parte elétrica que você precisar descer, você bota o shaft, você bota um bocado de unidade aqui, sistema de combate a incêndio, então um monte de tubulação aqui aproveita para descer, certo? Isso aqui, é claro, num pilar desse aqui se torna um pouco impensável, né? Um diâmetro aqui gigantesco, vamos dizer, um diâmetro de 1,4 metros, por exemplo. É muita coisa, né? Dependendo da sua composição arquitetônica, pode até ser que encaixe, não sei, tá? Num shopping, por exemplo, tem uma fachada, né, muito grande, talvez, não sei. 120 de diâmetro, ó, se você parar para pensar, é um pilar grande, mas eu já vi pilares desse tamanho, tá? São duas cerâmicas dessa daqui, são dois porcelanatos desse. Eu já vi pilar desse diâmetro, viu, gente? Beleza, beleza. Então, ó, esse atendimento vocês podem sim, viu, Anderson? Misturar a parte de hidráulica, vamos praticar exatamente isso. A gente já pagou hidráulica? Você tem que acrescentar isso aí no seu trabalho, no seu projeto, viu? E aí o seu projeto fica um nível mais top ainda, ou seja, vai ficando cada vez mais profissional, né? Pagou elétrica? Pensa aí o que a elétrica influencia no seu projeto, na sua composição, né? Quais são os shafts, os quadros que precisam estar, essas coisas. É bom. Beleza? Pessoal, espero que a aula de hoje tenha dado para vocês na hora de fazer o projeto, tá? O entendimento da dimensão do pilar, né, no caso da volumetria do pilar, é realmente com relação à inércia que ele precisa trabalhar, beleza? Além da carga, esses pilares também recebem cargas horizontais. Além da carga vertical, tem as horizontais também. E
Sobre essa questão aqui dos eixos, né? Deixa eu ver se estão aqui. Então, sobre essa questão dos eixos, espero que tenha ficado entendido aí o pré-lançamento, né? E cada arquitetura dá para fazer isso também, e aí vocês já vão ter uma noção. Cruzou aqui, é um local ideal para botar um pilar. Cruzou aqui, é um local ideal para botar um pilar. Não necessariamente você tem que botar um pilar aqui, você pode, desculpa, modificar a posição desse pilar, dependendo da necessidade, tá bom? E por aí vai. Depois a gente fala mais sobre esses pilares em L aqui, ó, da escada e do elevador, tá bom? A gente fala mais sobre essas considerações, tá bom? Eu espero que eu tenha soltado alguma coisa aí para vocês. Vice, bota presente aí, pessoal. Então, se tiverem dúvidas, podem botar presente aí. Se tiverem dúvidas, falem, mas qualquer coisa pode botar presente aí e dê tchau, viu? Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, viu?